Assalamu alaikum. A polícia francesa matou um adolescente de 17 anos, o nome dele Neel, né? Por quê? Porque ele é descendente de árabes, né? Ele é de argeliana, né? Da Argélia. E a polícia matou ele. Bom, aqui no Brasil e no Ocidente, geralmente, como sempre, né, a notícia passa rapidinho e eles não falam direito o que aconteceu, né? Eles não falaram. Eu, por exemplo, vi uma notícia numa emissora aqui no Brasil e eles não falaram a palavra racismo, né? Enfim, aí, se vocês lembram quando morreu o americano, né? Aquele americano, quando a polícia matou ele, né? Manifestações até aqui no Brasil e no mundo, a mídia 24 horas falando, conversando, analisando, enfim. Mas esse adolescente, esse rapaz, esse garoto, ele é árabe, né? O descendente de árabes, né? Ele é francês, mas ele é descendente de árabes, enfim. Então, vocês sabem como que funciona esse mundo, né? Para eles, né? Para esse tipo de pessoas, tem uma coisa que tem valor, tem pessoas que têm valor, tem outras pessoas que não têm valor. Tem coisas que eles mostram, tem coisas que eles querem esconder, né? Para não mostrar a realidade. Mas enfim, aquele americano também, quando virou notícia no mundo inteiro, falaram muito durante muito tempo em manifestações, tudo, a gente sabe por que também, né? Enfim, agora a França não é novidade, o racismo na França não é novidade. O racismo na França começa de cima para baixo, começa com presidente, ministros, governo, políticos, entendeu? Até chegar mais para baixo em pessoas pessoas normal. Enfim, por exemplo, a gente sabe que a França sempre mostrou racismo contra muçulmanos, árabes e muçulmanos, né? Por exemplo, a França está proibindo as mulheres de usar hijab, por exemplo, né? Freira, por exemplo, cristã pode usar, mas muçulmana não pode usar aquele um lenço, sei lá, como que chama, a gente chama de hijab, né? Então, ela não pode ser livre nesse país, infelizmente. Ultimamente também a França, a justiça francesa aceitou um pedido de proibir as mulheres muçulmanas de usar hijab nos estádios de futebol. Olha que absurdo, olha que... Enfim, bom, eles já proibiram eles na rua, não vai proibir na... Mas a justiça, olha, não devia chamar de justiça. Isso não devia chamar de justiça, sabe? É injustiça aceitar uma coisa dessa. Enfim, sabe outra coisa? Tinha políticos e pessoas que querem proibir os árabes falar árabe na França. Por exemplo, tinha um árabe que estava falando no telefone, estava falando na rua, falando em árabe, foi agredido por falar em árabe. Tinha um político que estava em uma entrevista falando sobre essas coisas e ele falou que não pode falar árabe aqui na França, entendeu? Aí o repórter que estava entrevistando ele falou para ele, Inshallah, se Deus quiser, em árabe. Então, o próprio repórter falou árabe também de propósito, entendeu? Enfim, racismo